Pronto. Vamos começar, então, a nossa entrevista. Gente, estou aqui hoje com o André Acioli, ele que atualmente é curador e gestor do Teatro Vivo e gerente-geral do Teatro Porto Seguro. E queria agradecer, primeiro, de você estar aqui, da gente poder conversar. Eu estou realmente muito feliz porque eu sinto, a gente vai conversar, né, também da parte administrativa dos teatros e também da primeira mostra de teatro online, a PTI, que é da Associação dos Produtores Teatrais Independentes, e eu sinto que a gente conversa muito pouco dessa parte administrativa, sabe, do teatro, que é tão importante, né? Então, queria te agradecer pela oportunidade. Imagina, Natália, o que tenho que agradecer? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo e dividindo, conversando contigo. É um prazer enorme, imagina, uma honra. Obrigado, obrigado mesmo. Queria começar do começo. Eu li que a primeira peça que você foi o monólogo do Elias Andreato, né? O grande Elias Van Gogh. Como que foi isso? Foi a primeira que você viu? Eu quando era moleque, né, eu queria dançar, na verdade. Aí depois eu comecei a fazer, e aí eu fiz um filme que foi com o Carlos Rauschenbach, e aí nos últimos dias de filmagem, ele falou assim: moço, menino, você leva jeito para teatro, por que você não vai fazer teatro? E eu não sabia nem do que ele estava falando. Aí eu falei: teatro, o que é isso? Um dia eu estava na escola, na época era né, colegial, né? Porque agora não é mais colegial. Eu estava entrando no primeiro colegial e vi que ia ter teatro amador lá na escola. Então eu entrei para esse grupo de teatro lá. E aí fui aprendendo, fazendo exercício. Falei, gente, olha que legal, né? E fui gostando da coisa, né? Aí fizemos uma peça de teatro. Eu cheguei, fui até um dos protagonistas das peças, fiz. E um dos professores da gente ali trabalhava na técnica do espetáculo do Van Gogh, que era do Elias. E aí ele falou assim: olha, então, para coroar, quem quiser mesmo, gosta mesmo, é apaixonado mesmo por teatro, eu queria levar para poder assistir no último dia que ele ia fazer a apresentação no Centro Cultural São Paulo. Aí eu falei: eu quero, a gente, todo mundo. Lembro que parecia aqueles carrinhos de circo, porque enfiou todo mundo dentro de um Fusca. E quando a gente chegava na frente do Centro Cultural, só ia saindo aquele monte de gente, parecendo um carro de circo. E aí fomos assistir Van Gogh, estava esgotado. Eu lembro que a gente assim, estamos tudo na escada, porque era aquela salinha pequena que é bem íngreme. E quando eu vi aquilo, assim, eu nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha ido. É muito louco, né? Você fazer uma coisa e nunca tinha ido ao teatro. E o Elias, que é um ator extremamente visceral, né? Que ele tem uma coisa muito da palavra, do corpo, dos sentimentos, né? Tudo, e o espetáculo tinha muito disso, né? Eu me lembro que eu fiquei até meio anestesiado, e aí eu falei assim: que dançar que nada, o que eu quero é fazer teatro mesmo, né? E aí, a partir dali, minha vida foi meio que totalmente conjugada para isso, assim. Eu trabalhava na época na Fotótica como office boy, e aí surgiu a oportunidade de, assim, eu falei, eu vou me formar, terceiro ano estou me formando, vou tentar IAD, vou tentar aqui, né? Não tinha uma condição financeira para fazer um curso, né, particular profissionalizante, e aí eu fiquei sabendo da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que teoricamente tinha um custo de mensalidade na época bem baixo e dentro das minhas possibilidades. Falei, eu vou. Só que daí, quando eu fui ver, eu faço aniversário em fevereiro. Então, quando eu completei, eu tinha 17 anos, então eu não consegui fazer algo no começo do ano, eu tinha que fazer só no meio. Aí eu falei, caramba, vou ficar 6 meses sem fazer nada à noite? Tipo, não posso. Aí entrei no Sesc, fui fazer aula de violão esses 6 meses. Aí, quando depois passou 6 meses, eu tentei prestar o teste lá na fundação, fiz, entrei, por sorte, sei lá, né, destino. Entrei, aí entrei na turma de 97, 97? 97 eu Foi me o ano que eu formei. nasci. 97?
Então tá. Então, eu entrei na turma de 95 e eu me formei em 97. Né? E aí, e quando eu me formei, você, né, aquela coisa, você fala, meu Deus, e aí? O que vai acontecer? O que a gente faz? Né? E daí você se vê no mercado, né? E como que você foi para essa parte administrativa? Assim, como migrou para isso? Então, foi um parceirão, bênção total da Stubach. Nossa, Porque, maravilhoso. porque aí é isso, passaram-se anos, né? Porque tudo isso foi, eu assisti o Elias, essa peça do Elias foi em 94, 93, por ali. Uhum. Né? Aí nunca mais, e eu só não conhecia o Elias, né? Fui no camarim, conheci ele, mas até aí não conhecia ele. Mas depois que eu me formei, anos depois, eu tinha um querido amigo, né? Tenho um querido amigo que chama Edinho Rodrigues, que é produtor, inclusive, de teatro hoje em dia, que era da minha turma, e ele fazia muitos trabalhos também como na produção, né? E ele me levou para poder. Ele ia fazer um outro trabalho e ele me indicou para poder entrar no lugar dele, que era para o espetáculo Visitando o Sr. Green, que era com Paulo Altran, o Cássio Scapim, com direção de quem? Do Elias Beleza. Andreato. Falei, ó, o destino, né? Não, e mais ainda, onde foi? No Teatro Vivo. Mentira! Você tá Exato. brincando? Eu nem fiquei surpresa quando você falou, porque eu já tinha lido, né? Que tinha sido, mas não sabia que era no Vivo. No Vivo, foi lá no Meu Teatro Deus. Vivo. Então, assim, aí Meu fomos lá pro teatro, aí fui, peguei e fiz a trajetória toda com o espetáculo, fizemos a temporada no Teatro Vivo, depois a gente veio para cá para o antigo Hilton, quando tinha o Teatro Hilton, aí Uhum. depois fomos para o Renaissance. Quando a gente estava no Renaissance, surgiu a oportunidade de a gente ir para Portugal. Só que o Cássio tinha recém sido contratado pela Globo para fazer uma coisa na Globo e ele não ia poder ir. Então, o Paulo e o Elias convidaram o Dan Stubach para entrar no lugar do Cássio. Aí o Cássio... então, aí quando a gente foi viajar, o Dan chegou a fazer, acho que 1 ou 2 finais de semana aqui em São Paulo, meio para dar uma pré-aquecida, e Uhum. o Elias, na generosidade dele, meio que me colocou como assistente de direção. Então, ali eu já fiquei meio como assistente, ajudando o Dan a decorar texto, a fazer passagem... porque como eu fazia direção de palco, então eu sabia todas as marcações, né, todas as coisas, né? E fomos para Portugal. Fizemos uma temporada lá de 1 mês em Portugal. Quando nós voltamos para o Brasil, chegamos ainda a fazer mais 1 mês de temporada no Renaissance. E aí, assim, conversa de bastidores, o Dan falou assim, menino, você é muito mais do que simplesmente o contra-regra, você sabe disso, né? Quando eu tiver um teatro, quando eu tiver a oportunidade de ter um teatro, você sabe que você vai estar comigo. Balela, né? Conversa de galã da Tá Globo, bom. né? Tá bom, tá bom. Passaram-se 1 ano e meio, quase 2 anos, chegou um e-mail para mim falando assim, chegou a hora, vamos Ai, meu Deus, conversar? sério? Porque daí foi quando o Dan foi convidado junto pela Livraria Cultura para poder fazer a gestão do Eva Hers. E aí o Dan me convidou e falou assim, cara, se você não estiver comigo, não faz nenhum sentido. Eu falei que você ia estar comigo, então vamos juntos. Então foi aí que eu falei, mas Dan, eu só conheço esse lado de cá, de produzir, de estar em cena, de fazer. Ele falou, não, é muito simples. A gente vai tratar todo mundo da maneira como a gente gostaria de ser tratado. E eu sei que você é esse cara. Então, a gente vai construir uma história juntos. E aí foi quando nasceu esse outro lado da moeda, né? Eu mudei para o lado do balcão, justamente na gestão. Então, o Eva Hers, para mim, foi uma grande escola, né? E foi onde eu construí toda a minha história, praticamente, minha trajetória, minhas parcerias, meus amigos, porque daí eu tive novamente um reencontro com Elias. Teve um momento que realmente assim a gestão do teatro teve um momento que começou a me... porque tem um momento que é administrativo, né? É uma gestão administrativa.
E aí aquela angústia de estar fora de cena, de não estar podendo fazer mais nada, começou a me dar uma angústia. E aí eu falei, Elias, por favor, pelo amor de Deus, deixa um dia só ir numa sala de ensaio, eu fico no cantinho só vendo o processo de construção de uma peça. Ele falou, não tem nenhum sentido. Então, eu estou montando um espetáculo onde eu vou estar em cena e você vai ser meu assistente de direção. Eu falei, você é louco. E aí ele me colocou como assistente de direção, porque ele estava em cena junto com um monte de gente, né, que era o espetáculo Édipo. Uhum. Ele fez uma adaptação do Édipo, e eu fazia ali, então já comecei ali na assistência de direção, e de novo, ele sempre na generosidade dele, da escuta, desse ensinamento orgânico, né? Então foi muito bom. E aí a partir daí eu emendei uma na outra, porque daí foi Édipo, aí depois ele me chamou para eu dirigi-lo no Andante, aí fizemos várias, assim, eu não consigo nem te contar, porque foram umas 10 peças, uma atrás, porque o Elias é uma fábrica, né? Ele vai pegando várias peças ao mesmo tempo, às vezes ensaiava 4 ao mesmo tempo, então aprendi muito. Nossa, E e depois como... também tive a oportunidade... Não, Desculpa, pode desculpa. falar. Não, que eu ia só falar como você esteve, né, em todas as posições, né, dessa engrenagem teatro, assim, como Sim, isso é sim. importante, né, para ter Não, noção do isso foi... funcionamento. E foi de uma maneira muito natural, Natália. Nada foi pensado, porque é isso, assim, quando eu me formei, eu falei, caramba, e aí? Fui tentar entrar em alguns projetos de teatro, em algumas companhias não conseguia, naturalmente, porque as companhias já são constituídas, elas já têm as suas coisas. E eu falei, bom, peraí, eu não vou morrer na praia. Então, montei a minha companhia. Nessa que você monta a sua companhia, você meio que faz tudo, né? Você costura, você faz a produção, você vai para 25 de março, você faz o texto, né? A gente encenava, dirigia, então fazia tudo ao mesmo tempo. E nessa época, as necessidades ditam as regras, né? E também eu fazia muito teatro empresa para treinamento. Mas então, muitas vezes a gente ia nas empresas, pegava a vivência do que as empresas gostariam de passar para os seus funcionários e transformava isso em peças de teatro. Então a gente fazia as peças de uma maneira assim, era uma peça de teatro mesmo. As pessoas, né, de fazer cortina, então a gente chegou a fazer uma vez um musical. A gente fez um musical para poder falar sobre segurança do trabalho, tudo. E era maravilhoso, assim. A gente chegou a montar um cenário lá na Cidade de Deus, no Bradesco, que eles faziam treinamento para todos os funcionários, e a gente tinha que fazer, então, para todos os funcionários que estão ali na Cidade de Deus, né, no Bradesco, que ali são 10 mil funcionários. Então, a gente fazia, em uma semana, chegava a fazer umas 10 apresentações, manhã, tarde, final da tarde, para 600 pessoas, né? Então, era maravilha. E a gente construindo tudo, assim, desde o texto, do figurino, do palco. Teve uma época que a gente falou assim, não, a arquibancada está dispersando demais. A gente inventou uma cortina que dava a volta em todo o auditório, e a gente que fez. Numa salinha pequenininha, junto com a costureira, costurando aquela cortinona, e depois nem a gente acreditava que a gente era capaz de fazer aquilo. Então, isso tudo vai dando muito estofo para nós, né? E aí, então, e por isso que eu digo que foi naturalmente. Então, essa posição do camareiro, do contra-regra, do diretor de palco, do maquinista, né? Eu só não sei ainda muito bem a coisa de iluminação elétrica, essas coisas assim. Sei do efeito estético, mas ainda da elétrica, ainda pretendo um dia fazer um curso para aprimorar mais. E você, assim, com toda essa experiência, né, e isso que a gente estava falando, né, você, assim, à frente de tudo, já fez tudo, né, no teatro, na sua opinião, o que é preciso ter em um teatro para que esse funcionamento seja o melhor possível? Quais são os elementos fundamentais, assim, para uma boa administração? Cortou? Fala um pouquinho de... Alô? Oi. Cortou aí? Você travou para mim. Calma. Voltou agora, não? Eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque tinha travado. Não, tá bom. Eu perguntei qual é a sua opinião, na sua opinião, o que um teatro tem que ter para que ele tenha um bom funcionamento? Então, o que precisa haver em um teatro para que essa administração seja a melhor possível?
pessoas, uma boa equipe e pessoas que estejam dispostas, pessoas que que sejam apaixonadas pelo que está fazendo, pessoas que amem pessoas, pessoas que amem a arte. Aí eu acho que e estejam dispostas a aprender, porque a gente aprende a cada dia, até mesmo com os problemas a gente aprende. Então, eu sempre para minha vida, assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Então, eu sempre tento, e às vezes o teatro acaba sabe, quase sendo, às vezes, um confessionário, né? Porque às vezes você fala assim, eu quero ir lá para descansar, mas às vezes ela vem carregada de tanta energia negativa ou energia positiva, e a gente está meio catalisando tudo aquilo ali, né? Então, por isso que eu digo que a gente tem que ter essa disposição do aprender, do ouvir, e também de fazer, né? Porque Uhum. o, quem trabalha no prédio, edifício físico, teatro, né? Ah, é uma gestão de pessoas, né? Porque é uma gestão de pessoas do público e uma gestão de pessoas artistas, né? E você tem que fazer esse anfitrião, né? É uma coisa meio que de anfitrião para ambos os lados, né? Porque ambos estão vindo na sua casa, porém você quer que eles se sintam em casa. Então, por isso que é um prazer muito grande a gente dar essa possibilidade das pessoas estarem a fim de fazer, e para isso você precisa estar muito disposto, né? Porque Uhum. eu não sei se esse é o segredo, mas eu tento fazer isso, entendeu? Também não Sim. sei se eu acerto, mas eu tento fazer isso. E nessa, como você trabalha em diferentes teatros, existe um plano específico para cada um, assim, de gestão? Sim, Como que é isso? sim. Por quê? Quais são essas diferenças? Olha, eu aprendi meio que na raça, sabe, Natália? Porque assim, porque é isso, assim, o Eva, a gente foi construindo essa história lá, né, com muita liberdade da Livraria Cultura, né, mas com muita confiança também no que a gente executava, né? Uhum. E então essa confiança que foi sendo feita e também dos artistas também de acreditarem, né? De irem para lá, ficar em cartaz, isso também foi dando. E aí a gente foi montando uma cara. Quando eu recebi o convite para fazer a gestão do Teatro Porto Seguro, né, foi um pouco também do jeito de trabalhar lá na Livraria Cultura que me levou para Porto, Uhum. né? Então, assim, a essência, ela assim, a marca registrada, ela acaba existindo um pouco, mas cada lugar tem a sua especificidade, né? O seu jeito de trabalhar, a sua mensagem daquilo que quer levar também para os seus clientes que estão ali, né? Mas é lógico que a minha base, que é justamente um pouco disso que eu acabei de comentar, que é a experiência de estar na sua casa, de se sentir a sua casa, eu acho que é um pouco, de repente, dessa marca registrada que eu acabo tendo em comum dos três teatros, né, que é o Eva Hers, o Porto, e que depois, futuramente, veio o Convite da Vivo, né? Que veio um pouco nesse sentido de um sentimento mesmo de experiência mesmo, né? Sim. Não Não, simplesmente vou lá, compro o ingresso, assisto a peça e exato. vou embora, entendeu? Essa questão da experiência, uma vez eu, meu pai e minha mãe, a gente foi num teatro, e aí meu pai falou, a gente, enfim, não teve uma boa noite, assim, digamos. Meu pai falou, nossa, não é que a peça era ruim, mas a cadeira era muito desconfortável, não dava para ver direito, né, pela inclinação, não dava para ouvir, não tinha lugar para parar o carro, eu queria tomar uma água e não tinha. Então, como ir ao teatro é uma experiência completa, né? Assim, de você chegar num lugar, de você se sentir acolhido de alguma forma, né? De ter um conforto para assistir o espetáculo. Então, enfim, eu já fui, né, nos três teatros e acho que os três têm um pouco isso, né? Uma estrutura, assim, de muito preparo, né? De uma qualidade muito boa, para que aquela experiência seja a melhor possível, né? Eu fico feliz em ouvir isso, muito feliz mesmo e muito honrado.
Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que a magia também está em como fazer com que essa poltrona que é apertada, como que esse lugar que você não tem um estacionamento, como tudo isso também seja uma experiência positiva, porque às vezes Nossa, incrível é o isso. que temos, porque às vezes é o que temos, É, né? exato, Então, exatamente. mas então, e como que eu transformo isso numa coisa positiva a nosso favor? Acho que isso que é o grande desafio, né? Quando eu fui provocado, né, tive esse convite de ir para Vivo, eu escutava muito de todo mundo falando assim: "Ah, mas a Vivo é muito longe, o Teatro Vivo é muito longe, lá no Morumbi". Eu falo: "Gente, mas espera um pouquinho, a cidade de São Paulo é desse tamanho, gente, ó, não é desse tamanho, não é São Paulo não é Higienópolis. Espera um pouquinho, é longe para quem, né? Porque tem uma população gigantesca que para lá tá perto. Uhum. E outra coisa, a pessoa tem que ir lá uma vez, ela vai assistir uma peça um dia. Quantas vezes a gente não fala assim, eu quero assistir uma peça que está maravilhosa, mas está no Alfa, no Sesc Santo Amaro. A gente não vai? Né? Porque, né? Aí eu queria tanto ir no, sei lá, no Hopi Hari, era lá em Campinas, a gente ia para o Hopi Hari, não é? Então, eu acho que como transformar o problema numa boa solução, Uhum. né? E a seu favor. Então, acho que eu adoro desafios, Natália. Eu acho que se a gente não entrar nessa onda, se a gente ficar na onda do mais fácil, você perde também um pouco essa coisa instigante de fazer o negócio acontecer. E é isso que eu acho que me instiga muito na gestão do teatro, porque nada um dia é igual ao outro, né? Porque pelo EVA, por exemplo, a gente chegava a fazer 5 peças por semana, né? Nossa. Uma na terça, uma na quarta, outra na quinta, outra na sexta, outra no sábado e domingo. Então é público diferente, é o artista diferente, são problemas e situações diferentes. Então, eu sou meio suspeito, mas eu gosto muito, né, desse desafio, sabe? Sim, não, e é isso que você falou, né? Existem estruturas diferentes, né? Tanto financeiras, né? Para, enfim, aquele lugar ser sustentado, né? E como tornar com cada realidade o melhor dela, né? Eu acho que isso que a gente tem que pensar sempre, né? Porque, não sei, eu sinto às vezes alguns teatros um pouco, não sei se é uma questão de administração, de realmente um investimento, mas pouco cuidados, sabe? E não no sentido de ser uma poltrona maravilhosa, mas de ter um cuidado ali, sabe? Com o espaço, né? Eu te entendo, Natália, mas o que vou só para tentar fazer o advogado do diabo. Não, faça, por favor, Não, é por porque favor. às vezes a gente também é muito machucado, né? Infelizmente, a gente vive num país, numa trajetória da qual o teatro, a cultura por si só já não é valorizada, pouca, né? E o teatro de novo, teatro físico, prédio também não é muito valorizado, né? Ah, a gente está passando agora nesse momento de pandemia que toda a cadeia de setor cultural, desde os artistas até o prédio físico, está sofrendo muito, né? Os gestores de teatro têm ali a sua conta de luz, telefone, IPTU, chegando todo mês para pagar e não tem da onde tirar, porque os teatros estão fechados, né? Então, e a gente infelizmente não tem o subsídio do público, né? E alguns não têm de patrocínios para poder fazer com que aquilo se mantenha a qualidade ou, né, deveria ter, por exemplo. Eu realmente tenho a sorte, né, de fazer a gestão né, de 3 equipamentos culturais, dos quais eles estão dentro de empresas, né? Livraria Cultura, Vivo e a Porto. E que, então, de uma certa forma, a experiência da marca se estende para os equipamentos culturais. Mas eu tenho com plena consciência de que tem equipamentos culturais que não tem como, e principalmente os que são de pequeno porte, porque daí o de pequeno porte
vão angariar produções também de pequeno porte e que, de uma certa forma, também não vai conseguir pagar o aluguel necessário para que aquele equipamento sobreviva ou coloca. Então, o gestor desse equipamento ele tem que fazer milagre, né? Para poder fazer com que a Acho magia que também, isso né? que eu falei, né, fazer a qualidade de acordo com a sua realidade, eu acho que é um pouco romântico também, né, nesse lugar. Às vezes, talvez, não sei, é mais difícil, né, o que você falou, esses lugares são muito machucados, né, quem trabalha é muito difícil. Então, não sei, às vezes eu tenho uma visão um pouco romantizada, sabe? De, ai, Então, vamos mas eu te fazer. entendo, mas eu super compreendo o que você está falando, porque assim, e ao mesmo tempo, é, porque eu sempre, né, eu tive a oportunidade de uma vez de ir para, né, para Buenos Aires, e tem lá a Avenida Corrientes, que tem um teatrinho do lado do outro, desde os grandes teatros dos musicais até aquelas salinhas pequenininhas, ou um sobradinho que você senta e você assiste a peça sentado no chão. E a experiência daquilo tudo, mesmo de você estar sentado no chão assistindo, ela faz parte daquela história, ela compõe aquele projeto, né? Aquilo que você está assistindo. E a gente tem isso aqui também. Né? Se você vai ali na Praça Roosevelt, né? Os sátiros, você vê. Tem a sua peculiaridade, né? De você estar naquele lugar, naquele universo. Mas o que eu acho que falta, infelizmente, é esse fomento do público ir assistir. Né? Às vezes o público não vai assistir e às vezes os artistas também não dão a oportunidade para aqueles espaços. Eu acho que também é porque é uma conjuntura, né, Natália? Eu não posso. Parece que a gente está falando mal do coleguinha, né? Mas não é, não é isso. Mas não é. Mas é porque assim, é que uma coisa está muito ligada à outra, né? Vamos lá. O teatro físico, o prédio, vou chamar de teatro prédio, tá? Para a gente identificar. O teatro prédio é um edifício que muitas vezes está naquele determinado bairro e que ele precisa angariar o público daquele espaço, né? Para ele poder angariar o público daquele espaço, ele precisa entender, fazer com que a sua programação seja vista e que o público externo entenda que, nossa, naquele cinema só passa cinema cult, eu vou aquele lá. Naquele outro espaço tem coisa de comédia, então eu vou ali. Só que para esse equipamento prédio conseguir fazer isso, ele também precisa do produtor que aposte naquele espaço. Só que aí o teatro produtor também tem o seu negócio. Ele não pode também colocar seu objeto, seu produto em qualquer lugar, porque senão ele também não fomenta. Ele não vai fomentar público, ele não vai fomentar crítica, ele não vai fomentar plateia, né? Então, por isso que eu digo que uma coisa está muito ligada à outra, de intrínseca, e não temos uma receita do bolo, porque você pode ter um teatro lindo e maravilhoso e incrível, só que o público não vai. E os artistas também não vão, né? Então por isso que é uma alquimia, Natália, que às vezes você consegue estar em cima, às vezes você consegue estar embaixo, e essa necessidade, mas de verdade, como conclusão disso tudo, tudo que a gente faz é em prol do público, né? Tudo. O que a gente quer é levar isso para o maior número de pessoas possível, né? Então, e aí acho que por isso que a gente briga e sempre bate na tecla da coisa da formação de plateia, na formação de público, porque para trazer esse público que infelizmente, olha, a força do teatro, né? Mudando só um pouquinho o foco, mas você vê a força do teatro institucionalmente falando, não só o prédio físico, ela é tão forte que se você vai assistir uma peça, independente do lugar onde seja, pode ter sido inclusive no lugar mais maravilhoso do mundo, mas você não gosta, você não quer mais ir. Quando você vai num restaurante e você come uma comida que você não bateu bem naquele lugar, não significa que você não vai comer nunca mais aquela comida. Você vai num outro restaurante e você come. E o teatro não, ele tem essa força. Para você ver o poder da cultura, né? O poder da arte, porque ele ou você ama ou você odeia. Exato. Eu até, numa das lives que eu fiz, eu não lembro para quem foi, eu perguntei isso. Eu falei, por que
que quando a gente vai numa peça ruim, a gente fala, nossa, teatro é ruim. E quando a gente vai, por exemplo, assistir um filme ruim, a gente fala, nossa, esse filme é tão ruim. Né? Por Então. que isso, né? Eu E acho que você é está porque. falando... Desculpa, desculpa. pode falar. Não, Não, eu ia falar que eu acho que é porque o teatro tem essa magia, Uhum. não que o cinema não tenha, não que outras não tenham, mas o teatro tem um plus que ele atinge outros sensoriais da gente, né? Quando né, essa forma de trabalho que a gente está fazendo, que é o teatro online, que é o que disponibiliza a gente fazer agora, ele tem o seu valor. Eu, particularmente, aprendi muito a entender qual que é o valor deste lugar, mas ele não substitui e nunca vai substituir o ato presencial, né? É porque nesse ato presencial você tem outras sensações, e sensações das quais tem muitas coisas que compõem aquilo. Compõe a pessoa que senta do seu lado para assistir a peça, compõe o tempo que você leva para poder entrar, o metrô que você pega, ou o Uber que você vai pegar. Tudo isso compõe o seu estado de espírito para estar naquele momento. Então, por isso que eu acho que, às vezes, quando uma experiência é positiva, você tem aquele cliente fiel para sempre, mas quando você tem uma experiência negativa, essa pessoa, se ela não tiver uma predisposição, ela não volta mais. E Sim. aí, por isso que eu cutuco e falo, não, dá a chance de novo, vai lá, volta, né? Porque eu acho que é necessário. Nossa, você tá falando... Uma hora eu olhei aqui para minha carinha, eu tava assim, ó, com uma cara assim Como? não, que eu fico, são questões assim, eu gosto muito de tentar entender, não sei, eu tenho buscado isso, tentar entender esse funcionamento, né? O porquê muitas vezes não tem público, o que o teatro tem que fazer. E aí você tá falando, eu tô tipo, ai, mas vamos lá, vamos continuar, porque Né? não, de verdade, está sendo muito importante, assim, ter a A sua gente aquela vez, visão, você sabe? participou aquela vez, né? A Sim. gente, uma provocação que eu fiz, que a gente fez lá no Teatro Vivo, quando eu comecei a assumir a gestão lá, convidamos alguns produtores e gestores e artistas para poder justamente nos provocar entre nós, o que a gente poderia também fazer de papel de mudança, de virada de chave, justamente para poder tentar trazer esse público, né? E aí foi onde nasceu o hashtag Experimente Teatro, que é uma provocação que a gente faz para o público de que antes de você falar que não gosta, permita-se a experimentar, né? Experimente teatro, né? Porque às vezes você fala que nem gosta do quiabo e nunca comeu o quiabo, né? Então experimente o teatro. E se você não gostou daquela peça, experimente outra peça, né? E dá essa oportunidade para você. E aí, aos poucos, você vai crescendo isso. E aí, lógico, a gente tem debatido muito do que veio a pandemia, de uma certa forma, e pausou um pouquinho algumas Então, situações. queria te perguntar, a gente falou um pouco disso, mas como que está a situação dos teatros agora? Como, por exemplo, o Eva Hers, o que aconteceu, assim, nesse momento de pandemia? Para as Ai, pessoas terem você tem uma... lenço aí? Você tem lenço aí, Natália? Tem, o pior é que eu... Porque... É... não, fazendo brincadeira para não ser Exato. desesperador. Mas é assim, quando veio a notícia no dia 17 de março de 2020, oficialmente pelo Estado, né? Na verdade a notícia se deu no dia 15 de março, de que a partir do dia 17 todos os teatros estariam fechados e a gente não poderia fazer mais nada. Foi um desespero, assim, por mais que você ainda não sabia o que estava por vir, Uhum. mas para o nosso setor, para a gente que já é machucado e já sabemos das dificuldades que a gente tem, o desespero já bateu ali, né? Porque a gente sabia que a volta para essa roda voltar a girar, ela já seria árdua, porque ela já estava machucada antes, Exato. né? Então, assim, essa reconquista, é, eu vou tentar fazer paralelo, tá? Na minha visão de pensamento. Assim, ah, você come muito a pipoca da marca X.
De repente, a marca X desaparece no mercado. Você nunca mais encontrou. Aí, de repente, nossa, apareceu uma pipoca da marca Y. Aí você começa a marcar para marca Y. Mas se aquela volta rápido, você... Ah, tudo bem, voltei para X porque eu gosto muito da X. Mas quando essa X fica, e fica, e fica, e fica, e não tem mais, são gerações que modificam, são pessoas que vão descobrindo outras histórias. E aí, para você depois voltar de novo, é ter que reconquistar, é arar uma terra que já está destruída pelo fogo, sabe? Então, esse foi o maior desespero. E o desespero concreto das pessoas desempregadas, das pessoas não terem fonte de onde tirar comida, porque todo mundo que trabalha no setor cultural, pelo menos 98% são prestadores de serviços, e aí se eles não têm como prestar serviço, eles não têm fonte de renda. Então por isso que o desespero não demorou muito para bater na porta. Ele veio assim, ó, na semana seguinte, porque como a gente já vinha, de novo, de um problema de diminuição de verbas de lei de incentivo, diminuições de público de pagante, então, a gente já vinha dessa depreciação cultural, então só foi uma consagração negativa, não sei se a palavra não é nem consagração, foi uma degradação geral, entendeu? Tanto que é isso, assim, aí eu faço parte da PTI, né, que é a Associação de Produtores Teatrais Independentes, que na PTI a gente tem o Fundo Marlene Collet, que foi um fundo que foi gerado, ele já existia, o Fundo Marlene Collet já existia na PTI, de uma certa forma, para poder auxiliar os profissionais de quem eram os associados, né? E aí, quando a gente se viu nessa situação, falou, gente, a gente tem que extrapolar fronteiras. Vamos começar a ajudar também pessoas que não sejam associadas e vamos lá, SATED, Cooperativa Paulista, galera, vamos nos unir, galera do circo, dança, vamos nos unir para a gente poder fazer uma ação, para a gente não ficar nesse mundinho isolado, porque senão a gente não vai dar certo. E foi quando a gente começou esse movimento do Fundo Marlene Collet para tentar ampliar esse apoio. E daí surge... Ai, desculpa. Não, daí que surge a ideia da mostra, né? Porque o fundo ele já veio fazendo algumas ações desde o ano passado, né? Porque desde março do ano passado que a gente vem fazendo. Só que a gente, quando veio com a ideia, a gente falou, caramba, como que a gente vai viabilizar essa ideia? Conversando com a galera da PTR, que já tinha iniciado uma ação no Rio, com cartão de Vale Refeição, né? Aí ele falou, caramba, falamos lá, Barata, Bianca, como que eles estão fazendo isso? Vamos divide aqui com os colegas. Aí eles dividiram com a gente e foi muito legal, porque daí com o cartão Vale Refeição, a gente conseguia aportar o valor naquele cartão e a pessoa não precisava só ficar presa à cesta básica, porque ela podia com cartão também na farmácia, ela podia ir no açougue, porque aí ela pode comprar aquilo que ela comia. Só que tudo isso dependia de doação, né? E, naturalmente, como todo mundo enxergava que ali está acabando a pandemia, então, de uma certa forma, você conseguia até um envolvimento do público de uma maneira geral, não tão geral assim, porque, infelizmente, os artistas, né, de uma maneira muito distorcida, está sendo visto como se mamassem na teta das leis de incentivo, e infelizmente não é isso, é uma visão totalmente distorcida, é uma visão extremamente rasa e superficial da coisa, porque se você tiver o mínimo de conhecimento, você sabe que não é, porque nem a própria lei permite, ela tem limites enfim, aí é um papo também que se estende. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente percebeu que começou a minguar as doações. E aí, quando a gente fala assim, meu Deus do céu, só que as doações minguam e você vai enxergando cada vez mais distante o horizonte para a volta dos teatros, né? Porque você fica nessa, fase laranja, fase vermelha, fecha teatro, fase laranja, abre teatro,
fase vermelha, fecha teatro. E aí você fica... Como que você consegue se programar para fazer um trabalho? Não, não dá. E por motivos óbvios, você não consegue colocar 30 pessoas trabalhando junto, onde tenha no elenco 5, 6 pessoas sem máscaras, com possibilidade de contaminar um ao outro. Né? Você fala assim, mas você pode fazer teste. Tá, né? É só fazer as contas. Cada teste custa, em média, R$ 250. Se eu tiver 10 pessoas no elenco, eu tenho que pagar R$ 2.500 só de teste. E cobrando um ingresso de R$ 30, que o público muitas vezes não pode pagar, não quer pagar, e tem que pagar meia, porque você tem que dar meia. A conta não fecha. Uhum. Não fecha a conta para ninguém. Então foi aí que nasceu então a ideia da mostra da PTI. Foi uma maneira que a gente percebeu neste momento de como conseguir oferecer para o público algo com muita qualidade, onde todos esses artistas que estão, artistas e profissionais que estão doando os seus espetáculos, não estão ganhando absolutamente nada, eles estão doando os seus trabalhos para justamente o público poder comprar o ingresso para assistir, mas com esse dinheiro vai ser revertido para comprar cesta básica. Tanto que os ingressos, a gente até brinca, R$ 25 é um quarto de cesta básica, R$ 50 é meia cesta básica e R$ 100 é para comprar uma cesta básica. E aí Imagina... as peças são pré-gravadas, né? Já são gravações, e aí o público escolhe quanto ele dá, né? O quanto ele quer pagar. Exatamente, a gente dividiu nesses 3 preços e o público pode ajudar, porque sabendo que ele vai estar comprando para assistir o espetáculo, mas na verdade ele não está comprando só para assistir o espetáculo. Esse dinheiro 100% vai ser para comprar uma cesta básica ou para contribuir para que compre uma cesta básica para poder a gente fazer a campanha do Fundo Marlene Collé. E aí esse Fundo Marlene Collé a gente faz, a gente está fazendo a princípio no estado de São Paulo, mas a cesta básica ela não é feita só para São Paulo, ela é feita para o estado, mas o setor cultural precisa vir retirar aqui em São Paulo, porque tem isso, né? O valor que infelizmente a gente consegue não é um valor básico assim, né? Você pensa assim, se R$ 100 eu compro uma cesta básica, para eu conseguir ajudar, né, a gente está falando de aproximadamente 30 mil profissionais desempregados no estado de São Paulo. 30 mil profissionais desempregados no estado de São Paulo. 30 mil funcionários, eu vou só fazer um paralelo porque é muito importante saber isso. 30 mil funcionários é 2 vezes mais do que quando a montadora, que me fugiu o nome agora, falou que ia fechar e as pessoas iam ficar desempregadas. Né? Foi a Ford, né? A Ford, quando falou que ia embora do país, que aqui em São Paulo era um case de 5 mil funcionários no interior de São Paulo, e na Bahia são 10 mil funcionários. Então, só aqui no estado de São Paulo, a gente está falando de 30 mil profissionais do setor cultural que estão desempregados e não tem o que fazer, não tem arroz com feijão. E pior, assim, a turma do circo ainda é mais desesperador, porque eles não têm teto, eles não têm onde morar. E às vezes você consegue a cesta básica, só que eles não têm o gás para poder fazer a comida. Então, é muito grave o que a gente está passando, e por isso que vem esse apelo mesmo, né, de nesse lugar de empatia e olhar para o próximo, não é somente dar valor à cultura, né? Nesse momento é dar valor ao ser humano. O ser humano que, em algum momento, ele te fez você sorrir, fez você se emocionar, e que nesse momento ele está precisando do apoio da gente, né, de quem pode colaborar. Aí, então, que nasceu a mostra. E aí a gente fez um calendário que está dessa programação que começa nesse sábado, dia 15 de maio, dá início, e vamos até dia 1º de agosto. Cada final de semana serão 2 peças que vão ficar on demand. Então, assim, a pessoa entra lá na Simpla, ela compra o ingresso dela e ela tem 48 horas para poder assistir o espetáculo naquele final de semana. Então, você
tem que ser naquele final de semana. E toda a programação está no nosso site, que é o www.apti.org.br. Depois eu vou colocar as informações todas para as pessoas acessarem. E essa escolha, né, das peças, tem, gente, sério, tem cada peça, assim, tem peças que eu não assisti, que eu não consegui assistir, que agora eu falei, meu Deus, vou conseguir uma peça melhor que a outra. Como foi feita essa escolha? Foram os artistas que se dispuseram a estar, né, porque realmente... Bem, sendo curador artístico, então acabou também, de uma certa forma, a minha função acaba sendo um pouco, né, falando sendo curador artístico, porque eu faço a curadoria do Vivo e Eva, e também do Porto. Como no Porto nós somos um comitê, né, mas acabo fazendo essa curadoria também. E então eu acabo assistindo muitas coisas. Desde o começo da pandemia, eu assisti muita coisa para poder ter o aprendizado, inclusive, do que era esse novo formato do teatro online, né? Então, nesse aprendizado, então eu falei assim, nossa, aquela peça, pode participar, aquela peça. E aí foi uma união de forças mesmo, né? Fulano, olha, estamos aqui fazendo, você topa? Porque também é o seguinte, a gente partiu do pensamento de que as peças não podiam gerar despesas para essas pessoas também que estivessem trabalhando, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco e tá todo mundo na mesma nau, né? Então, se eu tiver que pegar um espetáculo que vai gerar direito, né, cobranças de direitos autorais, de coisa de ECAD, que tá tudo bem tiver que cobrar, porque também são pessoas que estão precisando trabalhar, mas aí não seria justo para o produtor, porque senão o produtor é que fica com essa despesa e que não é uma despesa baixa. Então, a gente fez um pensamento de conversar com esses artistas de uma maneira que não gerasse custo, ou se gerasse custo, coubesse dentro do bolso de cada um. E lógico que como todo mundo está nessa empatia de ajudar o setor, então não teve nenhum senão, assim. Você pode? Posso. Você pode? Posso. Então foi lindo, assim. Foi uma construção de programação de uma maneira muito estamos juntos, de verdade, sabe? Então foi muito legal. E aí acabou juntando, isso, assim, a gente vai ser uma delícia ter o espetáculo do Edson Montenegro, Nossa, o lindo último assistir, espetáculo meu dele que Deus. ele fez antes de falecer, que foi vítima do Covid. Sim. E aí a família, o Edinho Rodrigues, que é o produtor, e a Débora Dubois, que é a diretora, eles doaram o espetáculo para poder a gente fazer, então acaba sendo também uma homenagem nossa enquanto artistas também ter para ele, né, pro Edson, e a gente ter a possibilidade de ter a Denise Fraga fazendo Galileu Galilei, enfim, todos, né, gente, todas as peças Depois que eu vão vou estar. colocar, nossa, são É realmente... isso, cada final de semana os ingressos estão à venda, a gente já está vendo direitinho agora para abrir mais os outros meses, mas a princípio a gente está com os ingressos à venda da programação de maio, né? Até o final de maio. E a gente vai ter uma coisa especial que vai ser nesse sábado agora, porque todos são on demand, né? Nesse formato 48 horas. Mas nesse sábado em especial a gente vai ter o caso Cabaré Privé, né, que é com o pessoal do Pequeno Ato, direção do Pedro Granato, E que para no quem não assistiu, sábado, gente, é vai ser maravilhoso. sábado. No sábado, Exatamente. antes da peça, eu vou fazer uma live com ele, no Infoteatro. Ah, mentira! Que a gente Sério? combinou às 7 horas, e aí também o Legal! convite aí para assistir. Muito E bom! em relação à curadoria, é uma curiosidade mesmo, que não tem muito a ver com a mostra, mas como que você faz normalmente a curadoria dos espetáculos? Assim, tirando o contexto pandemia, né? Como que funciona? Quais são os critérios, né, para essa curadoria? Então, cada espaço tem essas são aí entra um pouco da particularidade de cada espaço, né? Dentro de um pensamento daquele espaço, né, daquele lugar, né, de uma maneira muito intuitiva também, eu tento de enxergar o que aquele espaço, o que aquele bairro, o que aquele público que frequenta aquele lugar tem sede, né?
qual é o desejo e anseio daquele espaço? Eu acho que não uma vez eu ouvi do Antônio Fagundes uma coisa que ficou para mim muito forte. A gente não pode querer dar carne para quem é vegetariano. Dá para o vegetariano aquilo que ele quer e dá carne para quem não é. Então, isso para mim ficou muito forte. Eu sempre brinquei que a bilheteria do Eva Hers era como se fosse para mim, como eu já até comentei aqui, um confessionário, porque quando você está ali na bilheteria, o público vem e muitas vezes ele não sabe, né, que eu sou gestor, que eu sou curador. Então você escuta muito das pessoas, essa peça, não sei, por que não tem o quê? Então você fala assim, e aí nisso, né, nessa família que a gente tem entre nós do setor cultural, você então vai conversando, você vai entendendo. Ô, produtor fulano, você está com uma ideia aí? O ciclano, o que você está pensando? E aí a gente meio que vai fazendo esse desenho. E entra nessa coisa que eu comentei um pouquinho lá atrás, desse abraçar do setor cultural também. Entendeu? Porque daí é isso, é o setor cultural também, de uma certa forma, dando a oportunidade para aquele espaço, né, e para que aquele artista vai lá e endosse aquele lugar, para você trazer esse público para aquele lugar, né, para aquele espaço. Então, e eu acho que... olha, eu sei que pode parecer uma coisa bem romântica demais, mas eu acredito muito, Natália, porque assim, eu não venho de uma família, não tenho uma descendência artística, né? Meus pais nunca tinham ido ao teatro, né? Não sabia nem o que era, então eu vim dessa ansiedade que veio minha, né? E eu tive, graças a Deus, a sorte de ter muita, sei lá, as portas foram abrindo. Então para mim, dar a possibilidade de oportunidade para quem está começando tem que ser vital, porque se não tiver isso, não funciona. Então, sempre que eu penso na curadoria, é também um pouco nesse balanceamento. Se você vê também agora a programação da mostra, ela também está um pouco nesse lugar, né? Ela está no lugar justamente, a gente tem uma peça de um nome renomado e a gente tem uma peça de um nome que também não é tão renomado, né? Então a gente vai fazendo, mas sempre todas as peças têm a premissa da qualidade do que está sendo levado para o público e esse respeito com quem está assistindo. Então por isso que eu digo que é muito intuitiva, né? E ao mesmo tempo que faça uma composição. Escutei até hoje, vou roubar o que eu escutei hoje a Clarice Lispector, porque eu estou fazendo uma peça junto com elas, né? A gente está fazendo as quartas-feiras, um espetáculo chamado Prefiro as Quartas, que ela com Elias, a gente está em cartaz aqui online, e eles me convidaram para dirigir, imagina, eu dirigi Elias e Clarice Lispector, até parece. Mas, enfim, eles me chamaram para dirigir, mas aí no bate-papo final a gente falou uma coisa e ela disse, né, porque o texto é dela, e ela fala que ela não sabe o que ela escreve, né? Ela começa e as palavras vão vindo e ela começa. Eu tenho assim, quando eu penso numa programação, ela também vem um pouco nesse sentido, porque uma peça que tem uma sinergia com aquela que eu falo, poxa, mas aquela ali também. E aí você vai meio que pintando esse quadro e você fala assim, mas está faltando uma corzinha ali. E aí você vai e muda um pouquinho, sabe? Eu particularmente tento fazer um pouco nesse sentido e de verdade, essa possibilidade é porque os equipamentos culturais dos quais eu faço parte também embarcam nessa onda, né? Então é possível. Mas às vezes, eu já usei essa frase e vou repetir, as necessidades ditam as regras. Às vezes você precisa pagar a conta, filho. Então, tem que pagar a conta? Vamos colocar peça. Eu lembro uma vez que o Wagner Freire, ele vai ficar bravo comigo, mas uma vez ele falou assim, André, você vai fazer desse teatro um puleirinho teatral? Eu falei, quero fazer um monte de peça, uma atrás da outra.
porque é isso, é diversidade, é um monte de coisa, é fazer um monte de coisa. E também pagar as contas. Porque se eu também só. Infelizmente, como a gente tem uma retração do público, né? Se eu coloco uma única peça em cartaz de sexta, sábado, domingo, ela infelizmente não é suficiente para poder pagar as contas do prédio teatro. A gente precisa colocar mais peças em cartaz. Exato. Então, E ainda tem essa questão, né, que muitas pessoas repetem, insistem em repetir, da questão do ingresso ser caro, né? é, é. Isso é, o que você Eu, acha sobre isso, assim? Sobre essa ideia de que é caro? Por que que as pessoas acham isso, sendo que é exatamente isso que você falou, a conta não fecha, né? então, Nem com o ingresso nesse preço. eu também vou falar intuitivamente. Não sou Uhum. especialista nisso, mas vou passar a falar de uma intuição. Eu acho que é o seguinte: a gente, quando tem a televisão, né, a TV aberta para nós, a gente tem esse entretenimento que parece ser gratuito, né? E aí, de uma certa forma, você fala, mas se eu tenho uma novela que é gratuita, por que eu tenho que, perdão, porque eu tenho que pagar tão caro para poder assistir um espetáculo? Mas eu acho que por isso que eu digo que o pensamento às vezes é superficial. Eu vou dar um exemplo também aqui de uma situação que aconteceu no Eva Hers. Uhum. Eu estava lá na bilheteria, o espetáculo estava acontecendo, então o público estava lá, então eu estava na bilheteria fazendo o fechamento, né? Borderou, fazendo todo o encerramento. Acabou o espetáculo, veio um senhor que estava saindo, o elevador fica bem na frente da bilheteria, e aí ele estava esperando, ele falou assim, nossa, mas paguei R$ 50 para poder assistir uma mulher pelada, porque era o espetáculo A Alma Imoral, que a Moral. Clarice... Aí eu falei assim, senhor, desculpa, não, por que o senhor acha que o senhor pagou caro? Perguntei, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, mas ela nem figurino tem, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, ó, eu posso te justificar? Aí ele falou, me justifica. Eu falei, ela é do Rio, ela tem que pegar avião para vir para cá todo final de semana, porque ela não mora aqui em São Paulo. Ela tem hotel, ela tem 3 técnicos que trabalham com ela que tem um salário por mês. Ela tem o autor, ela tem o diretor. Ela, para poder ficar nua, ela tem que fazer uma preparação corporal. Para ela poder fazer o espetáculo numa sala que estava com ar-condicionado, que o senhor estava com ar-condicionado lá dentro, não estava? Ela tem que fazer uma preparação vocal, porque senão ela fica rouca. São todos os profissionais dos quais os seus R$ 50 pagou o salário dessa pessoa. O senhor acha realmente que R$ 50 é caro? Aí ele falou, você me convenceu, eu paguei barato. Então Nossa. eu acho, Natália, que falta um pouco do conhecimento. Às vezes as pessoas não sabem a cadeia que se desdobra. Não é só Uhum. uma pessoa em cena, é uma galera. Mas é muito louco porque quando você pensa no hospital, você vai no médico, você enxerga o hospital, que tem um enfermeiro, que tem um médico, que tem os remédios que você toma. E do teatro você não tem essa visão. Mas você não tem porque falta, infelizmente, de educação. Porque na escola a gente não aprende isso. Uhum. Né? Na escola a gente vê o resultado final. E a magia do teatro está em mostrar para o público que é tudo maravilhoso. Só que quando você chega bem perto, aquele laminado que parece ouro é um papel amassadinho, entendeu? Só que a magia do teatro está nessa, em mostrar que aquilo ali é muito rico. E não é rico, né? Então por isso que eu penso muito de que vai da gente que sabemos do valor que é, justamente falar para as pessoas, Uhum. explicar para as pessoas, porque às vezes elas julgam pelo, pela superficialidade que ela tem, e não porque ela também está sendo maldosa, ou porque ela também está Sim, querendo claro. falar, é porque ela não tem, o conhecimento que ela tem é esse, entendeu? Então, como você julgar assim. Outro dia eu estava falando com uma camareira ali do Aires, que ela fez com a gente lá na Vivo,
para contar, para poder falar como que funciona a função da camareira, né? E aí, nos bastidores, conversando com ela, ela falou assim, nossa, várias vezes eu chego num hotel e tem que colocar lá a profissão camareira, a pessoa fala assim, ai, que hotel você trabalha? Aí ela fala, não, eu trabalho com teatro. Mas por quê? Porque a pessoa não sabe da função camareira no teatro. E aí, então, vale nós de falarmos. Nós que somos o setor é que temos que dar esse valor para a camareira, para o contra-regra, para o diretor de palco, para o maquinista, para o produtor, para o assistente de direção. Se a gente não falar, o público não sabe. E aí ele tem esse Sim. julgamento de achar que é caro. Porque eu também teria. Eu ia falar assim, nossa, é muito caro. Mas não gente. A conta não fecha. Ainda porque eu não contei para ele, lá pro moço do elevador, que desses R$ 50, uma parte ainda é do teatro. Uhum. Porque uma parte é o aluguel do teatro e a outra parte é da produção. Então é menos ainda que vai para ela. É uma conta de louco, Natália. Você tá falando, eu tô tipo, nossa, realmente. Eu Não, tenho... olha, de verdade, nós somos malucos, tá, gente? Eu queria falar para vocês aí, nós somos malucos, a gente, infelizmente, vive num país que não tem esse subsídio, então, muitas vezes eu fico pensando assim, ainda mais quando eu ouço que ela nasceu quando eu me formei, né? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu deveria ter feito outra profissão, será? Mas será Ai, que eu também não. seria feliz se eu tivesse feito outra profissão? Eu, graças a Deus, assim, eu posso falar com propriedade. Eu vivo de teatro e eu vivo daquilo que eu amo fazer. E eu acho que justamente por conta de trabalhar com aquilo com quem eu amo, a gente se adequa. Se eu tiver só feijão com arroz, eu vou comer feijão com arroz. Se eu tiver feijão com arroz e frango, eu vou comer feijão com arroz e frango. Mas para mim a principal é a fonte daquilo que está sabendo que eu estou trabalhando com aquilo com o que eu amo, né? E isso me alimenta a minha alma, me alimenta e me faz sentido para viver, porque senão Uhum. não tem sentido de vida, né? Ai, que lindo. Ah, imagina. Não, eu tô aqui porque eu faço faculdade, eu faço, não, me formei em Direito e hoje em dia eu trabalho num escritório. Então, eu tô meio, sabe? Eu fico, enfim, que bonito isso que você Mas, falou. Natália, aprenda que a É, gente precisa muito de exato, advogadas, exatamente. muito de advogados para defender os nossos direitos. Exatamente. Não, e o escritório que eu trabalho trata da área cultural, então estou aprendendo muito, assim, enfim, Legal, toda essa legal. parte burocrática. Eu tenho duas perguntas para a gente ir finalizando. A primeira delas é a seguinte: essa questão do teatro online, né, teve essa questão, é teatro, não é teatro, tudo mais, mas acho que isso já é uma discussão um pouco, né, superada de alguma forma. Não Mas a sei, minha, não sei se é esperado ainda não, mas sério, enfim. a minha pergunta é: você acha que esse formato pode aproximar as pessoas no sentido de gerar curiosidade, interesse em depois ir ao teatro? Ou você acha que ela pode reforçar uma posição um pouco cômoda que as pessoas têm hoje? Por exemplo, tô aqui, tá aqui na tela, então para que eu vou ao teatro, né, ter esse trabalho? Você acha que vai para qual caminho, assim? Eu acho que é como a gente falou, como eu comentei agora há pouco, né? Eu faço uma macarronada na minha casa, ela não me isenta de amanhã depois no restaurante comer uma macarronada, né? Por quê? Porque quando eu vou lá, eu vou no restaurante, eu vou no shopping, eu vou ver meus amigos, ou vou levar uma paquera, né? Então isso não isenta uma coisa a outra. E então por isso que eu acho que ah, como você falou agora há pouco, né? Eu ter a oportunidade de assistir um projeto, uma peça da Denise Fraga, que fez um dia e eu não consegui assistir e eu vejo aqui agora, eu vou ter uma experiência que é nesse momento. E Uhum. um dia que eu souber que ela está em cartaz e que eu posso ir lá e ver a Denise Fraga, por que eu não vou? Eu vou também assistir. Então, eu acredito muito nisso. Acho que essa discussão do teatro não teatro, ela é pertinente, porque é isso assim.
quando você pensa no espaço físico, Uhum. e o ato do contato, do cheiro, da sensação, do tremer da caixa acústica quando entra uma trilha sonora, nada disso substitui por essa tela que a gente está aqui, é óbvio. Mas esse exercício de estar fazendo isso aqui, que é algo também que é novo para a gente, Uhum. né? Eu tenho que falar olhando para um buraquinho aqui, sendo que você está aqui embaixo, mas como eu quero que você veja o meu olho, então eu olho aqui para cima. Isso é um exercício, sabe? É um super exercício para nós enquanto artistas, né? Eu sou formado como ator, embora não esteja atuando, mas nesse lugar justamente da curadoria, eu fico olhando essa maturidade que está se tornando desses artistas, porque não é fazer cinema. Porque o cinema ele cria essa quarta parede, que a Uhum. gente chama, que é essa ceninha que eu fico falando aqui, e o espectador fica assistindo alguma coisa que está acontecendo. Agora, para o ator que está fazendo aqui, para você, esse jogo dele escolher o momento que ele vem para frente, o momento que ele vai para trás, o momento que ele vai sussurrar, porque aquele negócio tem que chegar bonitinho no seu ouvido. Isso é genial. Tudo bem, não sei se é o nome teatro, mas é uma experiência, sim, que é única, que é diferente do cinema, que é diferente da televisão. Natália, aqui ó, a gente falando aqui, quantas vezes, às vezes, a oscilação da internet ela prejudica, Uhum. e coisa que com o cinema você não vai ter, porque o cinema vai ter lá a gravação feitinha, bonitinha, e ela vai chegar tudo bem. Até isso a gente teve que aprender nesse no universo do online, que você não pode ter muita movimentação, porque Uhum. se você tiver muita Exato. movimentação, você vai usar muita coisa da internet e vai cair a internet. Então, tudo isso, eu acho que a gente passou por um momento de transição desse experimentar, para saber o que foi, o que funciona, o que não funciona, se é legal olhar para cima, olhar para baixo, se é legal olhar para cá. Então, por isso que eu acredito que talvez tenha projetos que tenha chegado com mais emoção nas pessoas e projeto que não tenha chegado porque está nesse processo de evolução. A gente não pode esquecer que a gente é de uma geração que já é muito para frente, né? Mas a gente não pode esquecer que antigamente não tinha televisão. E o teatro acontecia, e depois ele foi para a rádio teatro, que as pessoas faziam aquelas radionovelas, onde as pessoas ficavam lá assistindo, ou assistindo na sua imaginação, aquilo que ela estava ouvindo. E depois foi para o teleteatro, que teve aquelas coisas das peças que aconteciam ao vivo, né? Teve, né, um grande famoso que todo mundo conhece, o Sai de Baixo, que acontecia ali com aquela plateia acontecendo ao mesmo tempo. Quantos programas de auditórios não foram inspirados no Sai de Baixo, né? Uhum. O próprio Paulo Gustavo, né, fazia lá no Multishow vários programas que tinha a plateia. Então, por isso que eu acredito que esse jeito diferente que a gente está, eu acredito que é uma forma de teatro, sim. Assim como se você pegar o teatro de rua, o teatro de arena, o teatro de palco italiano, o teatro de palco elisabetano, ou o teatro que é itinerante, que são todos, que não vem me falar que é o mesmo jeito de fazer, porque não é, entendeu? Quando eu estou num teatro que tem 1000 lugares, que eu tenho que a gente aprende na escola, que eu tenho que fazer a velhinha surda da última fileira ouvir e ter a sensação da minha expressão, ela não é a mesma coisa de eu estar num teatro Eva Herz, 160 lugares, que as pessoas estão aqui na sua frente, entendeu? É diferente. O estado do ator é diferente. Então, por isso que eu acredito que esse formato também é um formato que pode se aproximar, e eu E acho que ele vai provoco. amadurecer, né, Isso. também. A gente está muito, não sei, isso gerou uma ansiedade, né, muito grande. Acho que é um processo também, a gente ainda, é o que você falou, ainda as pessoas estão descobrindo como fazer, qual é o melhor jeito, né? Então, não sei, acho que eu vejo aí um processo de amadurecimento, sabe? Eu também, eu Para o também, eu futuro. também. Lógico que, naturalmente, quem tem mais afinidade, às vezes, com câmera, talvez consiga isso com mais facilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, não, porque quando tem afinidade muito com câmera,
às vezes perde um pouco o tônus teatral, que é necessário para essa linguagem da qual a gente está fazendo aqui, né? Porque quando você, às vezes, faz muita televisão, você tem um desligamento também do entorno, mas tem muita edição, né? Você Uhum. faz, corta, e no estado que a gente está fazendo aqui muitas vezes, que é go, e você tem que fazer, é o ato teatral, não tem edição, né? Mesmo algumas das peças que estão na própria mostra, não tem edição. O espetáculo foi gravado, mas assim, como se fosse a sessão do dia. Você vai, então esse estado do artista, ele tem que estar presencial e é o teatro que dá esse estofo para o artista, essa musculatura, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu acredito que veio para ficar. Eu, André, particularmente, não acredito no estado híbrido, que é o estado estar lá na plateia e também, mas aí é uma particularidade minha, Uhum. de pensamento da qualidade do que está se levando. Não estou criticando quem está fazendo ou quem faz, acho que também é uma forma, mas é que, no meu pensamento, o fazer aqui é diferente do fazer aqui, Sim. entendeu? Então, e não depreciando ou não, mas é uma questão de pensar. Aí entra uma questão de pensamento de curadoria. Eu para poder pensar num projeto, eu quero que ele. Se eu estou pensando no formato aqui, eu quero que ele seja aqui. Eu não quero que ele seja aqui e fingir que ele é aqui. Entendeu? Sim. Para finalizar, nossa, eu tô até meio sem. Não sei Eu se tá falo, falando, eu não. Natália, não, eu falo, me perdoe, eu falo Mas e demais. desculpa eu, porque eu tô literalmente assim, ó. Porque eu tô, Imagina, gente. eu Nossa, que você falo tá por falando. exato. Enfim, deixa eu. É que eu fico, às vezes eu até me perco, assim, no sentido, eu vou pensando, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso perguntar, Não, sabe? desculpa, mas é que eu falo muito mesmo, Não, mas é desculpa que eu que eu tô. estou encarando isso como Não, mas tá eu acho que maravilhoso. é uma parte Não, quando a gente porque conversa daquilo que a gente ama, né? exato, e você está falando coisas, volta a dizer isso, é muito pouco falado, entendeu? Assim, eu me formei recentemente, né? Eu me formei no Wolf Maia e depois, logo em seguida, entrei no Tapa. O que eu aprendi no sentido da engrenagem do teatro e tal, foi muito no Tapa. Nas escolas, a gente não, isso não é falado, e é imprescindível, né? Assim, que isso seja, que a gente tenha um pensamento. Então, juro, você está falando, eu tô. Nossa, tá uma aula. Espero que Não, todo imagina, mundo que isso, pelo amor esteja de Deus. Não, acompanhando. e é muito louco, porque assim, quando eu entrei na Fundação das Artes, né, que eu falei para Uhum, você, então eu já fazia parte de um grupo de teatro, né, de teatro amador, e o que eu aprendi muita coisa com nesse teatro. E quando eu fui para a Fundação das Artes, é óbvio que eu aprendi, mas às vezes a gente tem aquela arrogância da juventude de achar que a gente não está aprendendo nada. Ah, essa aqui não tem nada, não aprendi nada. E depois, lógico, depois no dia a dia, você vai falando, puxa, aquilo que o professor falou aquele dia, nossa, o que ele fala? Aí as fichas vão começando a cair, né? uhum, Mas às vezes a vivência, o estado de estar fazendo é que nos ensina muito, né? uhum. Então, às vezes a gente tem a sensação e é fato, às vezes você está na escola, no curso, são tantos assuntos que você tem que priorizar determinados temas para ser tratado, para poder plantar sementinha no coração do aluno, né? Quantos alunos de teatro de uma turma seguem realmente a carreira? São poucos, né? Então, então, por isso que às vezes dá essa sensação de que você não aprendeu, não deu tempo de você aprender muita coisa no Wolf Maia, por exemplo. Mas é Não, porque, com então você certeza, está falando mal, que aí já. não, Não, eu sei que você não está falando mal, mas é que a gente fica com essa sim, sensação, às vezes, né? De exato. que faltou, que faltou. Mas é porque às vezes não dá tempo, né? Eu me lembro, eu vou falar de mim. Eu lembro quando eu me formei na Fundação das Artes, porque assim, a cada turma a gente tinha um professor que era o nosso líder, né? Uhum, Então, a cada turma, no final, a gente montava uma peça, né? Então todo aquele semestre ele era voltado para aquela peça que a gente ia fazer. Então, a aula de história de teatro, a aula de maquiagem, a aula de corpo, tudo era voltado para aquela peça que a gente ia fazer no final. E aí a gente ficava
ficava assim, nossa, não estou aprendendo nada, não estou aprendendo isso, eu quero expressionismo, eu quero não sei o quê, não sei o quê. Mas e aí, às vezes, a gente fica tão criticando e não se permite a mergulhar como tem que mergulhar naquilo que você está sendo obrigado a fazer naquele momento, e não obrigado, é que está sendo oferecido para você naquele Uhum. momento, Aquela né? oportunidade, Então, sim. e por isso que eu vou voltar ao que eu falei no começo, lá no comecinho de novo. A gente tem que estar aberto a ter esse aprendizado, a ter essa paixão de receber. Porque quando você tem essa paixão de receber, você transforma aquilo de uma maneira como você acha que é conveniente para você naquele momento, e às vezes utiliza naquele lugar, naquela hora, mas daqui a pouquinho ali na frente você vai falar: olha, é verdade, tem razão. E aí você vai trazendo outras vivências das quais você tem. É muito louco, assim, né? Sim. Eu tô me sentindo o cara mais velho do mundo. E olha que. Né, porque quando você falou, eu falei, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo, porque assim, eu tive a sorte de quando entrar, né, nesse meio, de estar ao meio de pessoas que são mestres, né? Que é o Elias, que foi que o Dan Stuba, que era o Paulo Altran, né? E depois todas as pessoas que estiveram comigo lá no Eva Harris, o próprio Tolentino, a Beatriz Segal, e aí você vai ter todas essas pessoas, todos os artistas que estiveram lá, que teve essa generosidade de troca, né? Então tudo isso vai me compondo também, né? Enquanto ser artístico, né? Enquanto criador. Então eu estou brincando com você dessa coisa da idade, porque eu era sempre chamada o Andrezinho, né? Porque eu era sempre uma jovem, né? Então aí agora não mais, a minha barba branca está fazendo jus. Muito bom. Só para a gente finalizar, eu vi não, eu li uma entrevista que você deu para a Folha em 2018, se não me engano. Não sei se você vai lembrar, mas você disse o seguinte: minha rotina é incentivar as pessoas a consumirem cultura. É um trabalho a longo prazo. Era essa as aspas. E aí eu queria te perguntar duas coisas. Primeira, como você faz esse trabalho de incentivar as pessoas, né, a elas se aproximarem da cultura? Como fazer as pessoas se interessarem pelo teatro? E segundo, como não desistir disso? Como realmente persistir e continuar a ter confiança, assim, como ter confiança que é um trabalho a longo prazo e que a gente não pode parar, sabe? Então, a minha frase eu não tiro nenhuma vírgula do que eu falei, tá? Ai, que Mesmo máximo sendo isso! 2018, ainda continua nesse pensamento. É... então, Natália, eu acho que essas atitudes das quais, neste momento, eu estou fazendo, pode ser pretensioso da minha parte, mas eu acho que ele acaba contribuindo um pouco nesse sentido, né? O fato de eu estar, né, de uma certa forma, instigando o setor a estar fazendo essa mostra, a estar ajudando a gente, estar fomentando essa família teatral a não perder a esperança da possibilidade de criar novos projetos para poder levar mais cultura para as pessoas, a ampliar mais os pensamentos delas. Eu tive a oportunidade uma vez de dirigir até a peça com a Clarice Nisquier, né, que era a Cabala do Dinheiro, e o Newton Bonder fala isso no livro dele muito, de que quando que a gente tem que estudar muito, que a gente tem que ampliar, que nosso cérebro é como se fosse quanto mais você leva informação, mais você deixa aquela massa mais Uhum. prática, né? Então é nesse sentido que eu tento ficar fazendo. É óbvio que eu não tenho uma receita, porque se eu tivesse a receita da Coca-Cola, meu amor, você pode ter certeza que, né? Então não tenho essa receita. A gente vai na tentativa e erro, né? Mas eu tento de verdade, e neste lugar que eu estou comentando contigo, que é o lugar da escuta, né? Uhum. É, e também de um trabalho que eu tento me policiar muito,
que é não só quando eu falo da escuta, é da escuta verdadeira, é da escuta de ouvir o que o outro tem a me oferecer, transformar isso dentro de mim e tentar entregar com a minha personalidade, com aquilo que eu tento fazer, né? Então, e também tentar entender. Vou dar um exemplo prático também. Eu me lembro que na época do Eva Hairs, quando a gente começou o Eva Hairs, né, lá quando inaugurou em 2007, Uhum. você tinha 10 anos, a gente estava nascendo a comédia stand-up no Brasil, né? Já era muito forte lá fora, né? E aqui no Brasil estava chegando a comédia stand-up. Então todos os teatros estava meio que abraçando esse formato de espetáculo, né? E naturalmente, porque é um espetáculo que tem mais humor, tem essa leveza, então o público acaba consumindo mais, mas aquele público que não gosta desse tipo de linguagem estava meio que sem saber o que fazer, né? Então o Dan, na época, falou assim: não, a gente vai na contramão, a gente então vai fazer o teatro cabeção, o teatro que leva uma mensagem, o teatro que fala além do que está visto ali na frente, né? Então, por quê? Porque ele fez isso numa sede de entregar alguma coisa, porque tinha um público para aquele tipo de projeto que ele estava pensando. Então, o que eu tento justamente fazer hoje, né, que estou com as minhas próprias mãos, né, fazendo as coisas, é um pouco nesse sentido de tentar ouvir, né, o que a sociedade está querendo naquele momento, mas não entregar simplesmente aquilo que ela quer. O que eu posso Sim. dar de cerejinha no bolo, entendeu? Né? É, mas ao mesmo tempo entregar, mas sem ser maniqueísta, entendeu? Na verdade, agregar valor, né, para a vida das pessoas. E nem que não tenha valor nenhum, seja só o riso, seja só o rir por rir. Ok, tá tudo certo, entendeu? Então eu tento meio nesse sentido e vou provocando, e aí eu vou provocando. Nesse momento agora que a gente está na pandemia, que tem essa história então que a gente está lá no Teatro Vivo fazendo Teatro Vivo em Casa, né, fazendo uma Uhum. programação online, onde cada final de semana a gente faz uma peça diferente. Então foi um ato de provocar também, né? De ligar e falar assim, fulano, e aí, aquela peça que você tinha lá, você não está a fim de fazer uma adaptação, né? E de repente a gente tentar fazer isso no formato online. Então foi também não é só o público, na verdade é uma maneira de estar provocando todo mundo. E aí entre disso que eu acabei de falar também agora há pouco, desculpa se está sendo repetitivo, mas é Eu assim, imagino. não me fale que você não gosta de quiabo se você nunca comeu quiabo. Vamos lá, vamos experimentar? Depois que você comeu, a gente conversa um pouquinho, né? Aí você fala assim, não gostei mesmo. Fala, é verdade, meu carocinho é meio na hora que você morde, explode, né? Mas ó, amanhã tem cenoura. Vem comer cenoura? E amanhã você me fala o que você acha da cenoura, né? Então acho que é um pouco nesse sentido. A gente precisa expandir a nossa mente, né? Dar a oportunidade dessa massa ficar mais amalgamada. Nossa! André, obrigada, de verdade, muito, muito, muito Imagina. obrigada. Foi uma aula, de verdade, assim. Não é aula, é uma Nossa, troca, é uma eu troca. tô Obrigado pela muito feliz. oportunidade e quero muito, mais uma vez, provocar você que está aí nos assistindo. Vá ao teatro, valorize o teatro. Eu sei que eu estou falando isso do meu latifúndio, mas é muito fácil, porque eu cuido de teatro, então eu vou falar de teatro, né? Mas você vá ao museu, vá ver uma obra, uma exposição, tente tirar daquilo que o máximo que você pode. Às vezes pode não entender nada, mas aí numa próxima você já vai compreender, você já pesquisa mais, você pega um livro, você pega referências e você vai expandindo o seu conhecimento. Isso é muito importante. Isso vai alimentar a sua alma, você vai
ter uma perspectiva muito melhor das coisas. E eu falo isso com muita propriedade mesmo, assim, sabe? Sou ZL, sabe assim, sou lá do ZL. E fui nessa formação com a generosidade de parceiros que estiveram na minha vida, que foram me formando e me formatando, e eu acho que a gente tem que se permitir. Se a gente não se permitir, a gente só vira uma máquina, que é acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, e quando você menos espera, passou uma vida inteira, e o que você agregou na sua vida e na vida daquele que está em seu entorno? Então, eu acho que esse foi um dos cliques, é o que eu mais peço a Deus, para que peça a quem você aquilo que você acredita, para que não me tire desse trilho, não me faça passar por essa vida sem agregar valor a alguma coisa. Então, é o que eu tento fazer. Nossa. Gente, então é isso. Vou colocar as informações da mostra aqui, enfim, na legenda, não sei ainda, mas queria agradecer de novo e é isso. Não, acho que você fechou aí da melhor forma possível. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado você, Natália. Obrigado mesmo. Obrigado você que ficou aí nos ouvindo, ou se Exato. pegou um pedacinho. Obrigado mesmo, tá? Eu vou parar a gravação. Beijos.